Ari, brigadão, viu? Por ter disposto a sua agenda, o seu tempo para conversar com a gente. Como eu já disse, já conversei com você antes, a galera do canal sabe, né, que o conteúdo fica pincelado um pouco ali, que existe essa preocupação da inclusão, a diversidade e tal. Só que, assim como eu também falei com você, muita gente sempre me mandou mensagem e comentários e tal sobre isso. E sempre ficou aquela pulguinha atrás da orelha, assim, sabe? Aquela coisa tipo, cara, eu preciso fazer um conteúdo dedicado. E eu achei que veio a calhar em fazer em junho agora, né? Que é uma data um mês especial e tal, para a comunidade no geral. Só que, assim, a virada de chave mesmo foi no show do Bring Me The Horizon, que teve em São Paulo. Que eu vi que era muito mais diverso, né? Assim, isso porque a banda, os integrantes, a galera se preocupa em comunicar isso. Então, acho que é um pouco do meu dever também aqui comunicar também, para essa galera se sentir mais inclusa mesmo, mais bem-vinda, né? Sim. Eu queria que, antes da gente começar, que eu fiz algumas perguntas, diferente de quando eu sento para conversar com alguém sobre som, é tudo muito mais fácil. Aqui eu coloquei as perguntas bonitinho e tal para fazer para você, mas eu gostaria que antes disso você falasse um pouco, assim, da sua formação, com o que você trabalha, como você atua, principalmente com a galera da comunidade LGBT. Assim. Claro, com certeza. Boa. Bom, é um prazer estar aqui, Valeu. tá, Léo? Obrigada pelo convite, pelo espaço. Acho que, como você disse, essas iniciativas, né, são muito importantes para que essas pessoas sejam justamente acolhidas, né? Se sintam parte. Acho que o objetivo é que todo mundo se sinta parte, não se sinta rejeitado, rechaçado, enfim, claro. Né? Então acho que esse é o objetivo. Boa. E, bom, meu nome é Ariane Garcia, eu sou cirurgiã plástica. Eu me formei em medicina no interior do estado, em Botucatu, na Unesp, onde fiz também residência de cirurgia geral e depois vim para São Paulo para fazer a cirurgia plástica aqui em São Paulo, na Unifesp. Então essa foi aí a minha trajetória acadêmica, né, de formação. Não foi planejado ser cirurgia plástica, não era uma coisa que eu imaginava, as coisas foram acontecendo, não é que eu entrei na medicina querendo ser cirurgia plástica, as coisas foram acontecendo e também foi acontecendo nesse sentido aí de atuar com a população, principalmente trans, né? Mas eu tenho um envolvimento e uma proximidade com toda a população LGBT, eu acho que desde adolescente, depois que eu entrei na faculdade, essa pauta se tornou algo muito importante para mim. E aí, quando eu percebi que dentro da cirurgia plástica eu poderia também trabalhar com isso, foi uma coisa muito... fez muito sentido. Foi incrível para mim poder juntar uma coisa que já era importante, já fazia parte daquilo que eu defendia e acolhia e poder trazer isso para o meu trabalho. Legal. O famoso unir o útil ao agradável. Exato, exatamente. Assim, a gente sabe que o metal, o som pesado no geral, tem esse estigma, não só um estigma, como é verdade mesmo, né? É um cenário mais machista, homofóbico e tal, tanto é que tudo que é relacionado a um lado mais feminino ou um lado mais sensível das coisas é rechaçado de maneira pejorativa, né? Como, sabe, tipo, é sempre, bichinha, não sei o quê. Então, eu acho que tanto esse lado da galera que me buscou para saber, para falar, porra, eu não me sinto à vontade e tal. Tanto isso, quanto também esse tipo de comentário que é muito recorrente, de galera, pô, esse som é meio de viadinho, sabe? Essa coisa pejorativa, ruim mesmo, sim. Eu acho que também ajudou eu a ter essa iniciativa, assim, de fazer isso. Sim. Agora vamos para as perguntas, hein? Eu vou ler aqui bem devagar e tranquilo, porque eu não quero errar em nada disso. Como foi para você, como profissional da medicina, começar a trabalhar com cirurgias que têm um impacto tão profundo na afirmação de identidade de pessoas trans? Legal, Léo. Bom, como eu falei há pouco, né, não foi uma coisa assim tão planejada, mas como eu já tinha essa proximidade, esse envolvimento com as pautas LGBT, né, e aí quando eu comecei a fazer cirurgia plástica e aí conheci algumas pessoas que trabalhavam, já atuavam com cirurgias plásticas voltadas para a população trans, eu falei, cara, tá aí. Eu assim, não é a minha única frente de trabalho, mas eu falei, cara, eu quero fazer isso, né?
E aí, só para explicar para as pessoas o que eu faço, né? Existem várias cirurgias de modificações corporais, né? Que algumas pessoas chamam de cirurgia de afirmação de gênero, mas são cirurgias de modificações corporais. Porque o que acontece? A partir do momento, né, que a pessoa, enfim, se identifica como uma pessoa trans, não é uma obrigatoriedade, mas muitas vezes ela se sente desconfortável naquele corpo, né? Que tem algumas características aí que, nesse momento histórico, são chamadas de femininas ou masculinas, né? Os nossos gêneros, eles são muito marcados por características corporais. E aí, quando a pessoa se identifica com um determinado gênero, que não foi aquele que foi dado para ela ao nascimento, né? Ela começa, de certa forma, quando as mamas começam a crescer, de repente, enfim, às vezes se sente desconfortável com aquilo e passa a buscar determinadas cirurgias. Então, o que eu faço, né? Existem muitas cirurgias aí possíveis, mas eu faço cirurgias mais voltadas para a parte mamária. No caso de homens trans, a mamoplastia masculinizadora, que é a retirada das mamas, e no caso de mulheres trans, a colocação da prótese de silicone, né, para mulheres que não têm mama e desejam ter aí as mamas, né? Então são mais ou menos essas cirurgias que eu faço. E, enfim, o impacto disso, né, é óbvio que, como eu disse, não é uma obrigação fazer a cirurgia para você se sentir ou se identificar com uma pessoa trans, mas a gente sabe que para muitas pessoas, a partir do momento que a pessoa faz a cirurgia, isso deixa ela muito mais confortável naquele corpo. Tenho muitos pacientes que, quando acordam da cirurgia, choram de alegria, de se sentir mais vivo, de se sentir até renascido ali naquele momento da cirurgia. Então, trabalhar com isso, para mim, é uma coisa muito significativa, porque realmente é um impacto muito grande para essas pessoas a partir do momento que elas fazem a cirurgia. É algo extraordinário. Mas essa é uma conversa assim, que eu sempre tenho, inclusive, com eles, né? Que a cirurgia pode ser importante, às vezes é um desejo muito grande, mas não é uma obrigação, né? Então, não é porque a pessoa é um homem trans que obrigatoriamente essa pessoa precisa tirar a mama para se sentir um homem trans, ou no caso de uma mulher trans, ela precisa fazer a cirurgia de redesignação. Não é uma obrigação para a identidade de gênero. Eu acho que é muito, não sei, tá? Falando totalmente como leigo. Mas eu acho que é muito atrelado o lance da aceitação estética e visual, né? Principalmente por estar nessa parte de cima do corpo, está sempre ali o retrato da pessoa, é sempre aquilo, né? Então acho que está muito atrelado com isso, né? Muito. Posso estar errado, mas acho que é isso. Com certeza. Eu tenho, inclusive, pacientes, assim, vários níveis, né? Eu vou dar um exemplo aí mais de homens trans, que a pessoa tem uma mama. Tem homens que essa semana mesmo eu atendi um menino que, desde os 11 anos de idade, quando as mamas começaram a crescer, ele começou a se automutilar, inclusive as mamas. Ele tem várias cicatrizes da mama. Então é uma disforia, né? É um desconforto muito grande com o corpo, com aquelas mamas, desde que elas começaram a crescer. Em contrapartida, eu tenho pacientes que chegam para mim e falam: Ari, eu não tenho essa rejeição tão grande das minhas mamas, mas eu acho que socialmente retirar e vou me sentir muito melhor. Então, às vezes, é uma demanda, às vezes, mais social. Em contrapartida, tem outros pacientes que têm um sofrimento psíquico muito grande atrelado à presença das mamas. Então, existe um espectro muito grande. Eu sempre falo sobre isso. As pessoas trans não são um grande bloco de pessoas, assim como quando agora você está falando da comunidade LGBT, não é um bloco de pessoas iguais. As pessoas são um universo, cada um é um universo. Então, assim como existem pessoas cis diversas, você é diferente de mim, enfim, as pessoas trans também são diversas e cada uma tem trajetórias diferentes, né? Então, acho que é importante sempre ressaltar isso. Não é porque é trans que é todo mundo igual. Né? Claro. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui nessa série com uma advogada e com um psicólogo, né? Pra gente cercar bem o assunto, né? E eu acho que, assim, quando eu até falei do metal e tal, eu sei que tem gente que vai comentar que não é assim, mas a gente sabe que é. Mas por quê? Não por ser o metal ou o som pesado em si, mas sim porque, enquanto movimento, ele é um recorte da sociedade, né? Então, se a gente vive em uma sociedade que ainda é homofóbica, que ainda é racista, que ainda é misógina, isso vai estar lá também, porque é um recorte daquilo, né?
Então, Exatamente. infelizmente, não tem como escapar, mas tem sim como combater, né? E eu acho que no metal, uma coisa que eu sempre converso, né, em casa com as pessoas, acho que ao mesmo tempo que é muito interessante, porque eu acho que o público do metal não é um público que simplesmente escuta metal, é um público que vive isso, né? Isso se expressa através da forma como as pessoas se vestem, como as pessoas se comportam, e às vezes você fala, cara, isso é muito, muito bonito, porque ao mesmo tempo que você vê que você fala, cara, a pessoa realmente incorpora aquele movimento, ao mesmo tempo isso também restringe um pouco o movimento, porque passa a parecer que qualquer pessoa que não seja exatamente aquela expressão se sinta meio que não incluída ou não aceita, né? Então eu acho que uma coisa que é importante você estar falando sobre essa temática aqui no canal, justamente para falar, cara, é muito bacana, mas assim, existem pessoas que gostam de metal, que acompanham o seu trabalho, enfim, e que não são justamente esse espectro, esse visual, digamos assim. Sim. Ontem, eu tô dando exemplos dessa semana porque realmente as coisas acontecem. Eu operei um homem trans no SUS, inclusive. Olha. E eu gosto muito de música, né? E eu sempre gosto de, antes da cirurgia, né? A gente coloca música na sala. E eu sempre pergunto, o que você quer escutar antes da sua cirurgia, né? O que você gosta? E por incrível que pareça, o paciente falou, eu gosto de metal e música clássica. Não. Exato. Então, assim como já tive pacientes meus que me encontraram na rua e queriam tirar mais foto com o Eloy do que comigo, sabe? Porque gostava de metal. Então, assim, tem muitas pessoas dentro dessa comunidade que às vezes não se identificam tanto na vestimenta, na forma de ser e se comportar, mas gostam de escutar. E é por isso que essas pessoas precisam ser, de alguma forma, incluídas, né? Porque o metal, ele não pode ser visto de uma forma tão homogênea, porque, como você disse, é um recorte. Então, infelizmente, a gente tem um recorte ainda conservador, machista, mas que a gente tenha um recorte, às vezes, agora de tantas coisas progressistas que também estão acontecendo, né? Que isso seja trazido para esse movimento também. Sem dúvida. Mas eu acho que, assim, uma barreira muito grande que tem desse lance da galera, acho que talvez não entender muito bem, porque, majoritariamente, as bandas cantam em inglês. Então, tipo, até eu também, eu manjo de inglês, eu sobrevivo ali se me soltarem lá fora, né, do país, só que muitas vezes eu tenho que ir lá pegar a letra e ver o que tá falando e tal, o que tá dizendo. E cara, é muito explícito nas letras de praticamente todas as bandas. Vamos falar do Sleep, vai? Já que o nosso herói, né, tá em voga. Cara, tá nas letras ali, sabe? Tipo esse lance... E tá no discurso do Corey mesmo no palco de falar que, cara, nós somos os excluídos, somos os marginalizados. Então, faz parte da raiz da parada, tipo, esse lance de acolher e tal, entendeu? Então, eu acho que muito desse estigma conservador e preconceituoso, ele vem da galera que não se atenta às mensagens. Exatamente. Sacou? Eu acho que isso é um ponto, assim, que você tocou, que eu acho que é muito importante. Porque se você parar pra pensar a raiz e o que se fala... E eu acho que até o estilo da música, de ser uma coisa pesada, tem a ver com essa coisa de revolta e de reivindicação, assim, sabe? Então, realmente, eu acho que quando a pessoa não se atenta para isso, é uma tristeza até. Você fala, cara, poderia ser justamente o contrário. Mas uma coisa que eu acho importante que você tocou, você falou assim, que o artista no palco às vezes traz a temática, é a questão da representatividade. Total. E eu acho que é por isso que os artistas, eles precisam se posicionar, eles precisam se colocar. É óbvio que alguns mais, outros menos, no que se refere a quanto a pessoa deseja ou não falar, mas o papel do artista lá na frente, né, ele falando sobre acolhimento, sobre preconceito, né, não ao preconceito e tal, isso reverbera muito sobre o público, né? Faz com que as pessoas se sintam representadas. Então, eu acho muito importante, é uma coisa que eu bato muito na tecla, não só na minha esfera como médica, né, mas o papel das pessoas que estão ali na frente, como elas devem se comportar e o quanto que o que elas falam repercute no comportamento do público que elas atendem, digamos assim. São os principais influenciadores, né? Exato. Querendo ou não. Antes até da gente partir para a segunda pergunta da pauta, você tocou no assunto do SUS. Sim. E eu sei que tem muita gente que segue o canal, que acompanha, que, claro, tem uma baixa renda, né?
às vezes até vive numa situação de vulnerabilidade e tal. Eu tenho uma história, assim, eu sempre defendi, mas eu tenho uma história pessoal com o SUS. Pesada. A segunda vida da minha mãe foi graças ao SUS, né, que veio. E essa galera, ela consegue esse tipo de atendimento, até chegar à cirurgia mesmo, através do SUS? Sim, eu também sou uma grande defensora do SUS, né? Obviamente, trabalho no ambiente particular e tudo mais, mas faço muita questão de até hoje estar no SUS, porque é um sistema de saúde, assim, fenomenal, enfrenta inúmeros desafios, né? Eu acho que tem muitos problemas, as pessoas adoram atacar os problemas, mas assim, saber que no Brasil a gente tem um sistema público que qualquer pessoa, pode ser estrangeiro, pode ser qualquer pessoa, se você chegar num pronto-socorro aqui no Brasil, aqui em São Paulo, uma unidade básica de saúde, você vai ser atendido. Mesmo que você não tenha um documento, né, ninguém vai te deixar caído ali. É óbvio que é sempre veiculado aí nas mídias, né, as situações em que de repente a pessoa ficou lá esperando. Eu sei que isso acontece, mas ainda assim é louvável o que se faz, né, no nosso Brasil aí afora. E em relação aos pacientes, né, as pessoas transgênero, existe ainda uma certa dificuldade, né, de acesso. Eu acho que isso é uma coisa importante de ser dita, especialmente no que se refere às cidades e lugares mais distantes. Em São Paulo, acho que é uma rede muito mais bem estabelecida e organizada, mas fora de São Paulo, infelizmente, isso não acontece. Mas essas pessoas têm direito, né? Desde 2013 existe um documento, né, uma portaria do SUS que chama processo, né, transexualizador do SUS, e isso meio que regulamenta todas as cirurgias que podem ser realizadas através do SUS. As barreiras são um pouco maiores do que no universo particular, porque você precisa de mais tempo de acompanhamento, uma série de documentações aí, mas é possível sim fazer essa cirurgia pelo SUS. O que eu sempre oriento os pacientes é que se você é uma pessoa trans e deseja algum tipo de assistência, que não necessariamente a cirurgia, mas que seja terapia hormonal ou só uma assistência psicológica, enfim, você na sua na sua unidade de saúde mais próxima, né, no posto de saúde, como as pessoas dizem, né, no seu posto de saúde você pode requerer esse atendimento, falar, olha, eu sou uma pessoa trans, eu quero uma assistência, e no SUS muitas vezes isso é até melhor organizado do que uma pessoa que tem convênio, por exemplo, porque no convênio não existe essa rede, no SUS já existe muito um protocolo estabelecido para essas pessoas. Aqui em São Paulo existe a rede Sampa Trans, que são várias unidades de saúde que fazem um atendimento especializado, né, que tem profissionais que são formados, digamos assim, para atender diretamente essa população. Legal. Vou deixar o link na descrição aí, para ficar até mais fácil para a galera já ir direto. Chama Rede Sampa Trans. Às vezes a pessoa não consegue ser atendida diretamente, mas através do seu posto ela pode ser encaminhada para a Rede Sampa Trans. Boa, legal. Bom, partindo para a nossa segunda pergunta / pauta, eu acho que até vai ser legal que você pode citar mais exemplos. Tá? Claro, se você quiser. Quais são os principais desafios técnicos, sociais ou emocionais que você observa quando acompanha pacientes trans em processos como a mamoplastia masculinizadora? Bom, eu acho que um dos primeiros desafios, né, como eu acabei de falar, a questão do acesso, né? Acho que as pessoas às vezes não conhecem os caminhos, digamos assim. Sim. Então acho que uma das grandes questões é a dificuldade de acesso. E na verdade acho que antes disso, né, voltando agora, eu tô pensando aqui, voltando um pouco, acho que a dificuldade até no entendimento do que é ser trans, né, no entendimento de que isso é uma possibilidade. O que eu mais aprendi nesses últimos anos trabalhando com a população trans não é nem lendo livros, artigos, enfim, mas é atendendo os casos. E cada caso que eu atendo, eu peço sempre para a pessoa, se ela quiser, obviamente, me contar um pouquinho da sua história, trajetória, como foi o seu processo de autoidentificação, né? E todo mundo me traz uma história um pouquinho diferente, assim, uma trajetória diferente,
Mas o que eu percebo que é comum em todas as histórias é que elas precisaram, num determinado momento, de uma figura ou alguma coisa em algum lugar que pudesse representar aquilo que elas estivessem sentindo, sabe? Várias pessoas falam assim, eu já sabia que eu era algo diferente, desde a minha infância, já me sentia diferente, mas eu não sabia nomear aquilo. E aí, eu tive uma prima trans, vi na novela uma pessoa trans, ou vi hoje em dia, né, com as redes sociais, vi alguma coisa ali que falou, uma pessoa trans. E a pessoa olhar para pensar, né? De repente é isso que eu sou, é isso que é o nome, né? Para aquilo que eu tô sentindo. Então eu acho que o primeiro desafio é a gente tornar esse debate, essa pauta mais, tornar isso mais visível e vivo para as pessoas, porque quanto mais representatividade a gente tiver nos espaços, inclusive no metal, mais a pessoa vai olhar para aquilo e se sentir representada e aí passar por esse processo de transição com maior facilidade, porque eu vejo que acontece às vezes a pessoa se identifica ou às vezes não sabe o nome exatamente daquilo, às vezes tem barreiras familiares, sociais para se identificar como uma pessoa trans, então acho que isso se aplica também à questão da orientação sexual também, né? No caso de pessoas, né, com uma orientação diversa à heteronormatividade, né? Enfim. Então isso se aplica, né? Você ter representações acaba transformando aquilo em algo menos desafiador. Então acho que esse é um primeiro desafio. E depois no que se refere à cirurgia em si, acho que a dificuldade do acesso, muitas vezes mesmo pacientes que têm convênio, às vezes, né, vai buscar dentro do convênio e não tem informações precisas sobre. E aí as dificuldades, acho que, né, você perguntou das dificuldades emocionais, acho que lidar com tudo isso, né, porque a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa, ainda muito conservadora, então as dificuldades que o paciente tem de lidar com essa situação, no meu caso também eu me sinto afetada, mas isso me mobiliza ainda mais para ajudá-los, é como se o desafio fosse a força motriz justamente do que eu faço, né? Então essa dificuldade emocional. Acho que é mais ou menos por aí. Né? Todo o entorno pressiona para que você desista, para que você não faça, para que você não fale. Exato. Né? E eu acho que o lance da educação sexual, a educação sexual básica, digamos assim, ela já é muito carente, né? Você não tem, não existe, né? É sempre visto com um olhar de preconceito mesmo, de falar, não, criança não tem que saber disso, não sei o quê. E eu acho que desde cedo tem que ser falado, sim, claro, da maneira correta. E então, se falta educação básica sexual, quanto mais essa mais complexa, né? Exato. Mais cheio de níveis e tal. Então eu acho que é um pouco disso também. É um pouco desse lance da educação mesmo geral, né? Que engloba também a educação sexual. Né? E acho que a educação, acho que a gente sempre tem que pensar quais são todas as estruturas que envolvem a nossa educação, né? Que não é só a escola, é o que você assiste na televisão, é o que você assiste no YouTube, é o que todo o seu entorno reverbera naquilo que você vai ser educado a ser um dia, o né? Que é falado dentro de casa. O que é falado dentro de casa. Então, acho que falar, e acho que principalmente nas alas mais conservadoras, né? As pessoas acham que falar sobre determinados assuntos pode induzir uma criança a ser isso ou aquilo. E acho que é extremamente importante reforçar o quanto não, na verdade, você educar sobre isso vai justamente minimizar os sofrimentos daquela criança. Porque se a criança se ela for escutar sobre isso desde a sua infância e adolescência, a partir do momento que ela estiver sentindo algo diferente, ela não vai se inibir ou se boicotar. Porque o que eu vejo muito é pessoas que tiveram um sofrimento extenso e extremo durante a sua adolescência, porque não viam aquilo com bons olhos ou como uma possibilidade e se negavam, né? Enquanto ser humano mesmo. Claro, se negavam, claro. Né? Com suas complexidades, né? Então vamos lá. A terceira. A gente sabe que muitos ambientes, inclusive o da música pesada, ainda carregam preconceitos. É um pouco do que a gente já falou muito, mas como você enxerga o papel da medicina e do atendimento humanizado na desconstrução desses estigmas? Bom, acho que uma coisa que eu não falei ainda, falei dos artistas, mas não falei dos médicos,
o que eu acho que é importante? Ainda, mesmo que tenha gente muito mau caráter, mal formado por aí, ainda assim eu acho que o médico, né, as médicas, a gente ainda exerce uma figura, né, um papel de importância para a população. Claro. Então, eu acho que é extremamente importante que um médico, uma médica na consulta ou em qualquer situação se comporte e propague informações que sejam justamente que sejam para desconstruir estigmas, para desconstruir preconceitos, né? Assim como eu falei que os artistas precisam lá no palco falar sobre coisas que nós consideramos importantes e que ajudem a gente a evoluir nesse sentido, né, do que a gente está conversando. Acho que o médico, assim como todos os outros profissionais da saúde, no seu atendimento, tem a obrigação de tentar instruir as pessoas, Sim. justamente porque as pessoas têm ainda essa coisa, nossa, eu fui no médico e ele me falou tal coisa, a pessoa absorve aquilo. Então, eu sempre digo, eu falo, cara, a gente tem um papel fundamental de orientar, educar as pessoas e em todas as esferas. Ai, não, eu só vou falar sobre cirurgia plástica. Não, se eu tô aqui, é óbvio que com uma dose de cuidado também, né? Não é pra você enfrentar o seu paciente, mas assim, se o paciente de repente chega falando sobre uma situação e aí você pode tentar aí conversar e desconstruindo aos poucos uma ideia que a pessoa já tinha, né? Então acho que o médico tem sim esse papel de orientação e educação das pessoas. E se a gente está falando aí da questão LGBT, que seja justamente para minimizar e desconstruir ideias muito conservadoras nesse sentido. Agora, já partindo quase para o final aqui, que tipo de informação ou conscientização você gostaria que mais pessoas tivessem, especialmente dentro de espaços tradicionalmente mais fechados, como o da música pesada, sobre cirurgias de afirmação de gênero e o que elas realmente significam para quem as busca? Bom, Léo, eu acho que mais do que informar as pessoas sobre a cirurgia em si, eu acho que é muito mais necessário que a gente informe, eduque sobre diversidade, sobre possibilidades, né? Porque às vezes as pessoas também colocam num bolo só como se fosse tudo farinha do mesmo saco, sabe? E a gente tem que falar sobre identidade de gênero, que é diferente de orientação sexual, são coisas diferentes. Então, essa educação acerca da diversidade, eu acho que ela vem antes até da educação sobre cirurgias e tudo mais. Então, eu gostaria que as pessoas, de um modo geral, tivessem um acesso mais facilitado a esse tipo de informação, para que elas pudessem realmente entender e respeitar mais as pessoas. E aí, a partir do momento que você respeita essa diversidade, fica muito mais fácil você respeitar as cirurgias e o que essas pessoas podem ou não fazer dos seus corpos e das suas vidas, né? Então eu acho que mais do que informações sobre cirurgia em si, como eu acho que é muito distante também o universo, eu gostaria que no ambiente do metal, que seja do sertanejo, que também tem seus preconceitos, todos os outros cenários artísticos, né, e musicais, que essas pessoas tenham a informação e o comportamento, a postura de respeitar a diversidade. Acho que mais importante do que isso, respeitar a diversidade, respeitar a liberdade de ser o que essas pessoas possam ir a shows e possam estar em qualquer lugar, se vestir da forma como elas quiserem e ser o que elas quiserem, porque eu acho que na medida em que as pessoas se sentem, sentem preconceito, elas passam a não frequentar e não estar em determinados lugares. Então, acho que o meu desejo não é tanto a conscientização sobre a cirurgia, mas sobre a diversidade, sobre a liberdade. Acho que é mais sobre isso. Só uma pecinha no quebra-cabeças gigante, né? Exatamente. Legal demais. Ari, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. De novo, muito, pelo tempo, muito. pela agenda. Espero que, não sei se contribuiu tanto, né? Muito. Falei tanta coisa. Para quebrar assim, vários mitos. Isso aqui foi o nosso grãozinho de areia, assim, ó. Tipo, uma contribuição, talvez micro, mas que pode ressoar macro para muita gente, né? Isso que é o importante. Acho que isso é o importante. E acho que essas conexões também entre áreas tão diversas, acho que elas também se fazem necessárias, né? Eu vejo muito médicos só vendo páginas de medicina e se apropriando de debates que são só nossos. Ou então músicos que só assistem coisas de música. Então, ou pessoas que gostam disso. Então, acho que essas interfaces
dialogar entre vários cenários também contribui para que as pessoas aceitem mais o diverso. Sim, né? As artes, as políticas e as ciências se complementam, né? Exato. Ali tá tudo meio que englobado, né? Somos todos parte do mesmo universo, né? Sem então dúvida. que a gente consiga conversar e dialogar mais. Legal demais. Eu queria só que você olhasse lá para aquele celular e falasse o seu Instagram ou uma mensagem final que você quer deixar para as pessoas. Fica à vontade. É isso, gente. Obrigada. Meu Instagram é arianegarcia.cirurgiaplástica. Não é só sobre cirurgia plástica, eu sempre digo que ali é só um fragmento, né? Mas se puderem me seguir e acompanhar, se tiverem dúvidas também sobre a nossa conversa, mandem para o Léo que Pode ele me mandar, encaminha isso. ou para mim. E foi um imenso prazer. Que legal, valeu Isso. demais. Obrigado, Obrigada, viu? eu que agradeço, Tamo junto. querido. Valeu. Até mais.